Olá, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vou trazer uma continuação para as dicas que eu dei de como escrever um livro. Como eu falei no vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui, para você ser um bom escritor, você tem que praticar muito. Não vai ser a primeira versão do seu livro que será publicada e também não será a primeira versão do seu livro que ficará maravilhosa. Você vai precisar reescrever ele várias vezes até ficar do jeito que você queira que ele seja publicado. Mas lembre-se, sempre que você voltar a reler sua obra, você vai querer modificar alguma coisa nela. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho mais focado em como ser um leitor-escritor. Para isso, eu trouxe duas obras que eu leio e tomo como texto de apoio para me ajudar a seguir esse caminho aí. Primeiramente, depois que eu escrevi meu livro, eu fiz uma pequena burrada que eu não aconselho ninguém a fazer. Eu escrevi ele, terminei de escrever e o que eu fiz? Fui atrás de uma agência literária para facilitar as coisas em questões de editora. Esse gênio que vos fala não fez nem sequer uma releitura do que tinha escrito, acreditou fielmente que tudo aquilo que eu escrevi desde o primeiro dia até o último estava perfeito, sem nenhum defeito. E o que eu fiz? Paguei para essa editora fazer uma análise crítica da minha obra. Não me arrependo de ter feito isso, porque abriu vários caminhos para mim. Porém, em outras palavras, eu acabei perdendo dinheiro. Por quê? Porque eu não tinha revisado nada. Então, o que tinha? Tinha alguns furos na história, erros de continuação. Também tinha muito erro ortográfico e palavra trocadas, porque tinha vezes que eu tava fora de casa e fazia o texto pelo celular, então o próprio corretor alterava as palavras, e então tava uma tragédia aquilo lá. Pelo amor de Deus, sério, quando eu penso que eu fiz isso, me dá uma vergonhinha. Desculpa você, agente literária que leu a minha obra e falou assim, misericórdia, quanto erro que tem aqui. Mas tudo se aprende e estou passando isso pra vocês não cometerem o mesmo erro. Contudo, que nem eu falei, não foi de todo um erro, porque a análise que ela fez, as pontuações que ela colocou de cada coisa, abriram meus olhos para melhorar a minha obra, o que eu tinha que fazer. E ela também indicou alguns livros, alguma literatura para eu procurar saber mais. Eu comprei 2 dos livros porque eu vi que era o que eu mais tinha dificuldade para assimilar. O primeiro deles é Como Narrar uma História, da Silvia Adela. Ele é um livro bem fininho, ó. Não chega a ter nem 100 páginas e ele também é pequeno, o tamanho dele. Porém, a forma que essa autora explica as coisas é fabulosa. Eu queria os outros livros dela, só que tá em falta, nunca volta a ter, então eu só tenho esse daqui. É uma forma muito boa de você aprender a narrar uma história, o que deve ser feito, o que deve estar presente na forma que você tem que narrar. Outro livro que eu comprei como apoio foi esse da Francine Prose, que é para ler como um escritor. E é sobre isso que o vídeo de hoje vai focar. Primeira coisa, depois que eu comecei a escrever, que daí eu fui lá e reli minhas histórias, eu percebi a leitura como hobby, como algo de lazer, é totalmente diferente da leitura de um escritor. Porque quando você compra um livro e você tá lendo, você tá aproveitando o momento, aproveitando a leitura. Mas a partir do momento que você se torna um autor, que você começa a entender um pouco das coisas diferentes ali que tem na escrita, você começa a notar mais o que os autores da obra fazem. Por exemplo, nessa parte aqui que ele descreveu a cidade, ele usou isso, isso e isso. Nesse diálogo, ele pulou alguma coisa, voltou. Então você começa a perceber mais ou menos como a mente do autor funcionou para fazer aquela escrita daquela forma. Então são duas formas de leitura muito diferentes e que a gente acaba pegando. Então, hoje em dia, agora que eu já estudei um pouco mais sobre isso, é um pouco difícil não ler uma obra sem fazer uma pequena análise de como o autor chegou àquele ponto. Principalmente nessa parte de romance e de fantasia, que são os tipos de texto que eu escrevo, eu acabo pensando assim, ele retratou essa parte muito legal, como que ele fez isso? E a gente acaba vendo e se tornando um ponto de estudo. Então agora vem a parte prática. Para você que é um escritor, que é um leitor, que tá tentando ingressar nesse mundo da escrita, eu sugiro que leia esse livro aqui, porque ele dá muitas dicas sobre como você tem que escrever as coisas para soar melhor na literatura.
Por exemplo, nesse capítulo aqui, no capítulo 7, que fala dos diálogos, é onde tá falando aqui que a gente não pode soar como se fosse um diálogo real, porque não fica prático para escrita. Você não pode escrever uma história do mesmo jeito que a gente fala, porque numa conversa informal a gente fala assim, oi, daí outra pessoa responde, oi, aí você pergunta, tudo bem? Aí outra pessoa responde. E não tem como fazer isso num texto literário, porque as coisas lá têm que acontecer mais rápido. Se você ficar escrevendo vários diálogos onde não tem informação suficiente, o texto fica maçante. Então a gente não pode narrar tudo que a gente fala passo a passo, a gente tem que fazer lá um negócio mais rápido. Agora vamos focar aqui na prática, que eu vou falar pra vocês, vou propor pra ver como que é. Primeira coisa, pra você ser um escritor, você tem que saber descrever uma coisa muito boa. Então, eu irei falar uma frase aqui pra vocês e como prática, tentem escrever o maior texto possível que vocês consigam a partir dessa frase. Ela pegou uma fruta em suas mãos, uma laranja. A partir dessa frase, tentem criar o maior texto que vocês conseguirem para envolver esse assunto e para vocês praticarem a escrita. Aí depois que esse texto estiver pronto, deixa ele guardado na sua gaveta uns 2, 3 dias, talvez mais, até você esquecer. Aí você vai lá e pega essa frase de novo e escreve um outro texto, sem olhar esse que você tinha feito antes. Depois que você terminar, compara os dois que você fez. Muitas coisas você vai ter se lembrado desse texto anterior, então você vai reescrever, você vai querer fixar melhor ali, e outras coisas você vai modificar, você vai provavelmente acrescentar mais palavras do que você tinha feito antes. Então façam essa prática. Escrevam um dia, um texto, um parágrafo, algo que diga ao decorrer dessa frase, e depois de um tempo faça a mesma coisa, sem olhar o texto que você viu anteriormente. Essa prática você vai ver como a sua escrita vai mudando, vai ampliando o seu vocabulário e você vai modificando o texto a fim de deixar ele melhor, mais bonito. O que mostra pra gente que a primeira escrita não vai ficar boa. Mas não se preocupem porque tudo tende a dar certo. Por exemplo, esse meu original que eu enviei para análise sem revisar, sem nada, eu acabei depois que voltou. Eu revisei ele, fiz alterações no texto, fiz muita alteração no texto, corrigi muita coisa que eu tinha feito errado e enviei para análise de uma editora e será publicado. Então aqui é esse meu livro que vai ser publicado, que é um romance de época, é um dos gêneros que eu escrevo bastante. Se você quiser saber mais desse romance de época, nos meus outros vídeos eu tô dando pequenos spoilers deles. E se você se interessar, me siga no Instagram, que assim que surgir mais informações sobre o meu livro, eu irei postar lá. O vídeo de hoje é isso, ficou pequenininho para tentar instigar mais vocês na escrita. E outro detalhe, estou planejando gravar um vídeo sobre quais são os processos depois que você faz essa escrita. Então, o que você tem que fazer, como recorrer. Se vocês gostarem dessa ideia, curtam esse vídeo e comentem aqui embaixo o que vocês querem. Então é isso, tchau!